Olá, meus irmãos, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez estamos nós aqui, outra vez juntos, para adorar ao Senhor e glorificar o seu nome. Hoje, especialmente no dia 30 de junho, nós estamos dando uma pausa rápida na exposição da carta de Efésios. A gente parou no capítulo 5 e eu vou fazer uma série de 3, talvez 4 sermões sobre Mateus 23. Eu vou falar sobre outro evangelho. Então, a ideia é pegar esses princípios de Mateus 23, essa pregação, esse sermão contra a hipocrisia feita por Jesus, e comparar com os dias de hoje, alguns escândalos que nós estamos vendo dentro da igreja evangélica, e certamente chamar a atenção de nós, povo de Deus, que se reúne a essas verdades e como elas impactam as nossas vidas, para nos ajudar a procurar o fariseu que existe em nós e também usar esses contrapontos apresentados por Jesus a esses falsos mestres como uma apologética para as nossas vidas e para todos aqueles que de alguma forma ouvirem esse sermão na internet ou serem impactadas com os conteúdos que colocaremos nas redes sociais a partir de então. Então hoje leremos do verso 1 a 12 do capítulo 23 de Mateus. Fechado? O texto diz bem assim: Então Jesus falou à multidão e aos discípulos: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles dizem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles nem um dedo sequer usam para movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas e sua capa. Gostam dos primeiros lugares e dos banquetes nas primeiras cadeiras da sinagoga, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestres, porque há um só mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra ninguém deverá chamar vocês de pai, porque há um só pai de vocês e ele está nos céus. Não queiram ser chamados de guias, porque só há um guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra de Deus, irmãos. Graças a Deus por ela, graças ao Senhor por sua palavra, que ela nos desfaça e nos refaça segundo seu santo propósito eterno. O contexto geral desse texto tá na carta, né? Perdão, tá no Evangelho de Mateus, né? Ele foi escrito entre 70 a 85 depois de Cristo pelo próprio apóstolo Mateus, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Irmãos, Mateus escreve principalmente para os leitores judeus, tá? O objetivo dessa carta é demonstrar que Jesus é de fato o Messias profetizado nas Escrituras e destacar como ele cumpriu em si mesmo todas essas profecias, certo? Sendo assim, a gente pode destacar que esse evangelho ele consiste em reforçar a identidade de Jesus como Messias e instruir a comunidade cristã a viverem de acordo com os princípios do reino apresentados pelo mesmo, né, pelo próprio Cristo. O contexto imediato no capítulo 23 de Mateus, ele se inicia de uma forma bem peculiar, bastante diferente dos discursos anteriores que a gente pode ver de Jesus, que geralmente tratavam acerca de doutrinas sobre o reino de Deus, ensinamentos muito práticos sobre a vida, parábolas, histórias, ou até mesmo exortações aos discípulos. Esse capítulo em especial se destaca por condenar veementemente o farisaísmo da época e advertir a comunidade local sobre os riscos que estes traziam em suas entrelinhas, né? Vale destacar que tal discurso é apresentado de maneira muito bem clara, muito bem estruturada. Esse capítulo é um espetáculo na forma com que ele é organizado. E esses eventos do capítulo 23 de Mateus, eles ocorreram na última terça-feira da semana
na última semana da vida de Jesus, especificamente na terça-feira, antes da sua morte. Os comentaristas bíblicos têm visões bem diferentes com relação a esse texto, né? Alguns afirmam que ele é de fato algo isolado no capítulo de Mateus 23, esse capítulo de Mateus 23 é algo extremamente isolado dentro do livro, e outros argumentam que esse sermão, ele na verdade faz parte de um bloco subsequente, a saber, o capítulo 24 e 25. A gente pode dividir esse discurso entre versos 1 a 7, que é uma orientação contra os líderes religiosos, de 8 a 12, uma advertência aos discípulos para que não hajam como estes, do verso 13 ao 34, os 7 ais do texto, e versos 37 a 39 como um lamento sobre Jerusalém. Gente, só uma ponderação antes da gente iniciar essa série. Essas séries de acusações, essas séries apologéticas, elas são séries difíceis de serem pregadas, sabe por quê? Porque é uma tendência muito clara e muito comum da gente sempre analisar esses textos como se o inferno fosse os outros, né? O problema sempre fosse o próximo. E o livro de Mateus, ele vai destacar nesse discurso feito por Jesus, que foi no templo, endereçado a essa multidão e aos discípulos, que essas acusações contra os escribas, e os fariseus, eles estavam entranhados ali dentro daquela comunidade, né? Então, é como se o próprio Jesus estivesse designando estes fariseus como adversários da sua vida e seu ministério. E é crucial a gente destacar, irmãos, que esse farisaísmo está dentro da própria comunidade e está afetando a própria comunidade. Então a gente não deve se proteger dele observando somente na vida dos outros, né? Mas sim examinando as nossas próprias ações para garantir que a gente não esteja agindo como os acusados nesse texto. É bem comum em palavras difíceis, né, a gente ficar lembrando dos irmãos, né, que precisam se reconciliar com o Senhor, mas o meu chamado para essa série é que a gente olhe para dentro do nosso coração. Até porque nesse mundo moderno, esse termo, né, farisaico, religiosidade tóxica, igreja tóxica, vem geralmente usado por pessoas de forma muito superficial, né? Sempre com um tom rebuscado, de algum tipo de conversa feita por gente inteligentinha, que se auto-beatifica, né? Falando da hipocrisia do mundo, dos seus semelhantes, mas nunca de si mesmo, né? Então tome cuidado para que você não se torne um desse tipo de gente inteligentinha que usa as falhas da religião como desculpa para os seus próprios pecados. Tome bastante cuidado, né? Até porque não há nada mais hipócrita do que discursar sobre a hipocrisia do outro, né? Sendo assim, eu gostaria de iniciar essa série de sermões, chamando todos aqui presentes, a nossa comunidade de fé, a um autoexame profundo, tá? Que eu espero que resulte em constrangimento e arrependimento, humildade e dependência total do Senhor. Tais pregações são uma acusação, não são necessariamente uma acusação contra outras igrejas, entende? Mas contra aquilo que a gente pode se tornar um dia se a gente fugir desse sentimento de contrição, de arrependimento e humildade diante do Senhor. Amém? Nos versos 2 e 3, irmãos, a gente vê a primeira acusação, né, que é contra a falta de autoridade e integridade que esses fariseus e escribas tinham, né? O texto diz, na cadeira de Moisés eles se assentam, os escribas e fariseus, guardem tudo que eles dizem, porém não imitem as suas obras, pois eles dizem aquilo que não fazem, né? O D. Carson, ele afirma que tal denúncia de Jesus não surgiu de uma crise emocional, porque Jesus estava nos seus últimos dias na terra, dada a perseguição que ele estava sofrendo por parte do Império Romano, ou dos fariseus e saduceus e escribas, mas sim de uma acusação objetiva. Jesus acusou eles porque ele queria acusar, mostrando que aquilo que eles estavam ensinando e o tipo de prática religiosa deles estava contaminando a fé e a vida das pessoas. Então o texto apresenta esses dois grupos religiosos muito famosos na época, os escribas. Irmãos, os escribas eram uma espécie de elite letrada, versada em toda a interpretação dos ensinamentos da lei mosaica na época. Eles eram chamados e foram chamados em outros evangelhos como mestres ou doutores da lei. Os fariseus, na verdade, já os fariseus, irmãos, na verdade, eles eram, como bem disse Flávio Josefo,
uma espécie de hierarquia de pessoas que procuravam viver plenamente em conformidade à Torá. Eram os mais fiéis, entre aspas, da tradição do judaísmo, os guardiões, bastiões da tradição judaica e profundamente conformados com a lei mosaica. Era o crente referência na prática de sua religiosidade. O texto também fala sobre a cadeira de Moisés, que, segundo a tradição rabínica, era uma analogia ao lugar onde Moisés se sentava para instruir o povo. Representava, assim, então, irmãos, um espaço de autoridade reservado exclusivamente ao profeta. Aquele a quem Deus falava em particular e aquele de quem única e exclusivamente falava ao povo, né? Deus falava ao povo. Então, era um espaço destinado àquilo que talvez nos dias modernos, alguns dizem o espaço destinado para o profeta, para o apóstolo, para o ungido do Senhor. Nesse caso, era para os mestres, né, da lei. Chega a ser um contrassenso, né? Esse lugar que deveria representar essa autoridade, a comunidade, ser usado como objeto de acusação à falta de integridade e autoridade por parte desses líderes religiosos, né? Cristo deixa isso claro quando afirma: guardem tudo que eles dizem, mas não faça nada com o que eles fazem. Não imitem as suas obras, porque eles dizem algo que não vivem. O Charles Hodge, ele chamaria a fé desses líderes religiosos de fé temporária, que na verdade é um interesse pela verdade de Deus que leva as pessoas a uma busca intelectual por assuntos muitas vezes relacionados à fé ou à religião, mas que não resulta num discipulado radical, como bem disse John Stott. Por quê? Porque não produz raízes profundas em sua vida, né? A gente vai ver isso no exemplo de Mateus 13, 21. Essa tal fé é baseada em práticas religiosas, frequências em cultos, ou entendimentos porque cresceu na igreja, ou entendimentos em si mesmo e naquilo que eles projetam no evangelho, menos em Cristo. Isso eventualmente leva eles ao enfraquecimento da sua fé ao longo do tempo, né? Então, de forma prática, vamos aplicar o que a gente viu até aqui. Repare bem, irmãos, o texto afirma: ouçam o que eles dizem, ou seja, o problema desses caras não era com relação ao entendimento intelectual da lei. Eles tinham ela decorada, né? Como aquele jovem que procurou Jesus para questioná-lo, ao qual Jesus devolve com outra pergunta a sua pergunta, dizendo o que diz a lei. A resposta do jovem foi pontual, muito correta: parabéns para você, nota 10. Mas Jesus continua dizendo: muito bem, agora faça isso e viverá, né? A verdade do evangelho, irmãos, ela não deve ser apenas decorada ou balbuciada pelos religiosos, líderes religiosos, nem pelo povo de Deus. Todavia, ela deve ser central em cada aspecto da nossa vida e guiar cada cristão em suas decisões práticas do cotidiano. Portanto, irmãos, a autoridade de um líder religioso, quando vocês forem escolher um líder religioso para andar juntos, irmãos, não deve ser avaliada pelo intelecto dele. Nossa, eita, como estuda, ou por experiências místicas. Meu Deus, esse cara foi ao terceiro céu. Ele vai lá no monte, quando ele ora, as folhas de fogo caem. Nem por sua formação teológica. Nossa, ele tem doutorado, PhD em divindade, né? Nem pela quantidade de membros que tem na sua igreja. Nossa, ele é um homem de Deus, olha quantas pessoas o seguem. Mas pela coerência e coesão de tudo isso com a sua própria vida, né? Não importa quantos membros tem na igreja dele, não importa quantas experiências místicas ele diz ter, o seu grande intelecto, gabarito teológico, se ele não vive o que ele fala, ele é desqualificado e pronto, né? Dessa forma, um líder religioso, irmãos, não pode viver em contradição com aquilo que ele ensina, né? Paulo vai deixar isso claro quando ele diz que ele esmurra o próprio corpo e se reduz à escravidão, para que depois de que ele tenha ensinado algo aos outros, ele mesmo não venha a ser desqualificado, né? Um líder religioso não só pode, como deve seguir o exemplo paulino e dizer: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Até porque, meus irmãos, ele sabe que viver pregando é muito pior do que pregar vivendo, né? Então ele sabe, pregar vivendo é muito melhor do que viver pregando. Eu acho que nessa ordem fica mais fácil o entendimento daquilo que eu quis passar para vocês. Então fujam de líderes que têm uma vida contrária àquilo que eles ensinam, tá?
A acusação número 2 que a gente vê nesse texto é que a religião destes líderes era um fardo pesado demais para se carregar. O texto diz que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros de outros homens. Entretanto, eles mesmos nenhum dedo usam para movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, e alargam seus filactérios e alongam suas franjas. Na tradição extrabíblica dos rabinos, se encontrava uma série, irmãos, que eu encontrei de apelidos muito interessantes que descreviam muito bem a hipocrisia dos fariseus. Por exemplo, eles chamavam um apelido era os fariseus de ombros, que ostentavam suas realizações pessoais, suas realizações de oração, orações para serem vistos como pessoas extremamente diligentes e admirados. Então eles chegavam na igreja e oravam: olha, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, né? Com o fim de que em uma oração alta as pessoas o enxergassem como alguém extremamente diligente, admirado, e olha, um exemplo, um fariseu em quem não há dolo, né? E o segundo é o fariseu furtivo, né? Que era aquele que andava de maneira lenta e cerimoniosa, mal levantando os pés, arrastando para que as pessoas percebessem que tinha alguém chegando ali que deveria ser notado. Então eles faziam essa besteira aí para de alguma forma chamar atenção para a sua sumidade, né? Dá licença que eu quero passar. O fariseu de compensação, né, que era aquele que ficava contabilizando as boas obras, entre aspas, que fazia para compensar os seus pecados ocultos, né? E o piedoso fanático, né, que era aquele que, ao ver uma criança em perigo, demorava tanto para desamarrar os seus filactérios, que eram uma espécie de caixas feitas de couro em formatos de cubos, que eram usadas no seu braço ou na sua testa. Se digitar no Google, tu vai ver essa imagem, com passagens bíblicas escritas em pergaminhos, e franjas eram uma espécie de cordas que eles colocavam nas suas roupas. Então eles eram tão adornados com suas vestes religiosas que até eles tirarem tudo aquilo para salvar a criança, ela já estava morta, afogada há muito tempo, né? Então, de forma prática, tal acusação nestes versos é muito clara, irmãos. Nós, líderes religiosos, precisamos ter uma fé pura, sabe? Uma fé viva, e uma fé que, como Cristo disse, o fardo é leve. A religiosidade cristã não deve ser pesada demais para ser carregada. Fuja de igrejas cuja religiosidade é insustentável, é pesada demais, e não por causa da verdade do evangelho confrontando a sua vida, mas por causa de seus programas religiosos, por causa da devoção ao apóstolo. Fuja desse tipo de pessoas, sabe? Fuja de pessoas que colocam pesos sobre espirituais, entre aspas, sobre você, e não movem um dedo para te ajudar. Como bem disse João Alexandre na sua música É Proibido Pensar, tais pessoas estão reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. Tome cuidado, fuja de líderes que atam sobre os ombros de seus membros leis, comportamentos, não faça isso, não faça aquilo, e que muitas vezes não tem relação alguma com o evangelho, fardos pesados demais, agendas inflexíveis, líderes que obrigam você a participar de programas e mais programas na igreja, e que muitas vezes tiram você da vida prática do evangelho nas suas famílias. Tome muito cuidado, irmãos, quando sua família começa a criticar que você está indo demais para a igreja. Nem sempre é uma crítica ao evangelho, mas uma crítica à falta do evangelho que você está transmitindo dentro da sua casa. Tome muito cuidado, tá? Com trabalhos eclesiológicos que sugam a energia dos fiéis, essa doutrina e essa cultura do voluntariado. Tome muito cuidado com isso, irmãos. Se você assistir um dos documentários que foram feitos sobre a queda da Hillsong, você vai ver que é um modus operandi de líderes narcisistas que colocam pessoas para trabalhar de graça em projetos que enriquecem a eles mesmos, né? Infelizmente, a gente viu aqui o caso de Balneário, de uma mega igreja, onde os irmãos estavam trabalhando em cantinas, em projetos
que eram para ser da igreja, mas estavam funcionando para enriquecimento dos seus próprios líderes. Então fuja, irmãos, fuja dessas igrejas, fujam desses pastores que preferem ser servidos do que servir. Corra, irmãos, o verdadeiro líder é aquele que se move em direção ao que necessita e precisa de misericórdia, né? A acusação número 3 é que eles gostam de ser recebidos, reconhecidos, são narcisistas, outorgam sobre si títulos que não os cabem. O texto diz: eles amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não vão ser chamados de mestres, porque vocês sabem que há um só mestre, não vão ser, e todos vocês são irmãos. Não fiquem chamando esses homens de pais, porque só há um pai, ele está nos céus. E não sejam chamados de guia, por só há um guia, Cristo. Gente, os banquetes e os assentos eram distribuídos com base na hierarquia social e religiosa da época. Posteriormente passou a ser organizado conforme a idade, mas esse texto afirma que esses líderes religiosos, eles amavam os lugares de destaque. Eles amavam ter destaque em meio ao povo, cadeiras especiais, assentos especiais, serem evidenciados, saudações nas praças. Eles amavam títulos religiosos. Tais práticas, irmãos, surgem com tom de advertência contra aqueles que estão priorizando seu status, o reconhecimento e o louvor dos homens em vez de buscar a glória de Deus. Ainda hoje, irmãos, de forma prática, infelizmente, encontramos líderes e cristãos que estão mais interessados em sua glória ou enriquecimento pessoal do que na glória que pertence tão somente a Deus. Nos últimos dias, a gente viu isso sendo televisionado de forma prática, vários escândalos relacionados à cristandade tupiniquim, inclusive aqui na nossa cidade, como eu já disse anteriormente. Irmão, se eu pudesse te dar um único conselho na minha vida inteira referente a esse assunto, seria: tome cuidado, você está em perigo, fuja deste lugar, procure uma igreja bíblica, fuja de líderes que gostam de tapinhas nas costas, fuja dessa galera. Jesus repreende de forma muito enfática essa busca desenfreada que alguns seres humanos têm por essa exaltação e reafirma o papel de Deus como nosso único guia espiritual e supremo, como único pai e como único mestre. Irmãos, nos dias de hoje, especialmente em nosso país, vemos surgir a partir do tão famoso movimento apostólico, líderes que atribuem a si mesmo títulos que chegam ao bizarro. Toda semana tem um apóstolo, um bispo. Não vai ser surpresa para ninguém o dia que a gente ouvir falar que por aí um pastor se autoproclamou vice-deus ou algo parecido, sei lá. Fuja desse tipo de gente, fuja de quem fica carteirando o seu título, fuja de quem fica dando títulos que tendem a mostrar uma espiritualidade superior aos seus membros. Fuja de quem tenta afirmar qualquer tipo de espécie de paternidade espiritual, qualquer tipo de cobertura espiritual sobre você. Fuja dessas pessoas. Olha, eu vou te dizer uma coisa: ou essa pessoa é um ignorante que reproduz um erro teológico que recebeu, ou é um canalha mesmo. A gente não precisa desse paternalismo espiritual, não precisamos de cobertura de ninguém. Já temos um Pai, já temos o Espírito Santo, o nosso guia supremo, Cristo Jesus. E, irmãos, o texto vai encerrar de uma forma muito forte. O texto vai dizer que o maior, portanto, é aquele que serve, né? E aquela música do Rebanhão, né? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. O maior entre vocês será o servo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por fim, irmãos, essa clara exposição que Jesus deu sobre o engano desses líderes judaicos, Cristo de repente apresenta como se fosse uma espécie de modelo de liderança genuína, que é praticamente um modelo antagônico ao que vimos anteriormente. Enquanto os fariseus e escribas preferiam os melhores lugares, o reconhecimento da sua suposta autoridade, espiritualidade, o verdadeiro líder é caracterizado como aquele que serve.
Ele não ata pesos sobre os ombros das suas ovelhas. Ele é aquele que, como em uma guerra, dá os seus ombros para que um soldado ferido se apoie nele e juntos eles possam sair dali em segurança. O verdadeiro líder é aquele que está com um balde e a toalha nas mãos. O verdadeiro líder é um servo sofredor. O verdadeiro líder é humilde. Irmãos, humildade não é a pessoa bonita achar que é feia, a pessoa inteligente achar que é burra. Humildade é você conhecer as suas limitações e as suas qualidades. Humildade, como bem disse Tim Keller, não é pensar mais de si mesmo ou menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, passar a valorizar o outro que está diante de você. Essa passagem que a gente estuda, irmãos, faz duras acusações e enfatiza que há uma necessidade clara de que a liderança eclesial seja íntegra, humilde e sirva. Fuja de qualquer liderança que seja contrária a isso. Irmãos, antes de ficarmos olhando para esses fariseus e colocando eles no banco dos réus da nossa própria vida, vamos olhar para a prática religiosa desses irmãos e começar a questionar o nosso coração, pedir para o Senhor nos sondar mente e coração e nos mostrar se nós não agimos como eles. A gente está plantando uma igreja muito pequena ainda, mas se a gente não tiver intencionalidade nisso, essa autorreflexão a partir do princípio, do querigma bíblico aqui apresentado, irmãos, será que no futuro não seremos nós como eles? Portanto, irmãos, que Deus tenha muita misericórdia das nossas vidas e que a gente nunca tire os olhos dessas verdades sagradas. Que como líder, você seja lembrado pelo seu serviço. Que como líder, você seja lembrado como aquele que chega primeiro e o último que sai. Que como líder você seja lembrado pelo exemplo que você dá. Que como líder você seja irrepreensível. Não tenha do que se envergonhar. Maneje bem a santa palavra de Deus, como Paulo instruiu Timóteo. Portanto, irmãos, de forma prática, evite a hipocrisia. Pratique o que você prega. Pregar vivendo é melhor do que viver pregando. Assegure-se a si mesmo que as suas ações correspondem com as suas palavras. Alivie os fardos uns dos outros. Facilitar a compreensão e prática da fé cristã, não complicá-la. Tem um irmão que é meio complexo e contraditório, mas ele tem uma frase que cabe muito bem nesse momento. Ele diz que é fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. A gente não deve complicar a vida dos cristãos, criando regras humanas, agendas inflexíveis em nossa igreja. Essas regras, essas agendas, elas mais atrapalham do que ajudam. Irmãos, nós ficamos com a Escritura. Tão somente a Escritura, ela é suficiente. Irmãos, eu não estou dizendo aqui sobre um confronto do evangelho com as práticas da sua vida, que vai gerar incômodo, vai gerar guerra, até porque a nossa carne odeia aquilo que é do Espírito, mas a gente sabe que no final o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito Santo vence. Eu não estou dizendo sobre isso, irmãos, eu estou dizendo sobre um tipo de igreja que frita a mente das pessoas. Um tipo de igreja que faz com que as pessoas se voluntariem de forma não racional. Um tipo de igreja que faz com que as pessoas passem a ter a prática de ir à igreja ou fazer alguma coisa dentro da igreja como algum tipo de artimanha para negociar com Deus. E com o tempo ele vê que isso não funciona, porque Cristo não instrui a fé a ser assim, e aquilo começa a se tornar um peso gigante. E se de alguma forma ele sair, ele é acusado como aquele que está deixando Deus, abandonando as coisas de Deus, e vai virando um fardo, irmãos. Vai virando literalmente uma bola de neve, desculpa aí o trocadilho, mas enfim, é isso, né? Que as pessoas se sentem desesperadas e muitas acabam se revoltando contra Deus e se desigrejando, né? E esse texto fala sobre rejeitar o orgulho e o desejo de status. Cuidado, líder. Certa feita ouvi Hernandes Dias Lopes dizer: cuide da sua piedade, Cristo irá cuidar da sua reputação. Devemos nos concentrar, irmãos, tão somente na nossa fidelidade ao Senhor, no nosso serviço humilde à sua igreja.
Somos cachorrinhos que auxiliam o verdadeiro pastor no cuidado das suas ovelhas. Tome cuidado, líder. Tome cuidado, pastores que serão formados aqui, porque tapinhas nas costas, títulos, honrarias, são solos bem escorregadios. O púlpito é um lugar bem escorregadio. E toda vez que você achar que vale de alguma coisa, se levar a sério, você vai ser humilhado. Mas toda vez que você subir no púlpito, em humildade, diante de Deus, Ele será glorificado através da sua vida. Então tomem muito cuidado, irmãos. Tomem muito cuidado, porque esse é um sermão contra a hipocrisia feito por Cristo Jesus, que deve nos levar a uma atenção especial para o fariseu que habita em mim. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida e que Ele nos ajude a ser cristãos fiéis para a honra e para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.